Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 2. O nosso texto vai do versículo 1 ao versículo 21, mas por enquanto nós leremos apenas do versículo 10 ao versículo 11. Então leiamos. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pois Ele foi revelado a nós, Ele nos transforma e Ele nos dá desejo de conhecer mais o Senhor. Que agora a Tua palavra nos fale e transforme o nosso coração pelo agir do Teu Espírito Santo, para que estejamos cada dia mais parecidos com Cristo e glorifiquemos ao Teu nome com toda a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vocês já pararam para pensar qual foi o maior acontecimento da história? Talvez se nós perguntássemos isso para pessoas fora da igreja, elas buscassem respostas em ações dos homens, em feitos que os homens conquistaram. Porém, quando foi responder a essa pergunta, Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já existiram, disse: o maior acontecimento da história não foi quando o homem subiu e pisou na lua. Foi quando Deus desceu e pisou na terra. Esse foi o maior acontecimento da história. Porque sem esse acontecimento não haveria evangelho. Se Deus, por meio de Cristo Jesus, não tivesse se feito homem e tivesse descido a este mundo, não haveria evangelho. E isso é muito bonito, acima de tudo, porque nós vemos que a glória disso não pertence ao homem. Não é do homem o mérito do evangelho. Mas, na verdade, todo o evangelho pertence ao Senhor, porque, segundo o que o nosso texto está nos ensinando, Deus é o autor do Evangelho. E como é que nós vemos o nosso texto ensinar isso? A primeira coisa, primeiro momento em que vemos o texto ensinar isso é quando ele nos mostra que Deus governa até os mínimos detalhes para cumprir as promessas do seu Evangelho. E nós encontramos isso nos versículos de 1 a 7. Então vamos ler. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a sua própria cidade. Para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa passagem que nós estamos lendo está relacionada a duas profecias muito importantes a respeito do nascimento de Cristo. Essas profecias se encontram no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3. A profecia de Miqueias diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a profecia de Isaías diz: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer.
e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ao olharmos para essas duas profecias e juntarmos o ensinamento delas, nós chegamos à conclusão de que o Messias teria de nascer numa pequena e desprezada cidade chamada Belém. Cidade essa que era a cidade de Davi. E além disso, o Messias deveria ser alguém de uma origem humilde. Alguém que, por meio de sua origem e em sua vida, acabaria sendo desprezado pela maioria. Acabaria sendo considerado alguém de pouca importância. Mas aí, nós então olhamos para o nosso texto, conforme o que acabamos de ler, e precisamos entender algumas coisas. José e Maria eram da cidade de Nazaré, conforme o que o nosso próprio texto diz. Eles moravam lá. Mas então, como é que essas profecias iriam se cumprir? Como é que nós poderíamos ver o Messias nascer em Belém se seus pais eram de Nazaré? E é aí que nós começamos a ver Deus agindo e governando até mesmo os mínimos detalhes, as coisas mais insignificantes aos nossos olhos, para que as suas promessas a respeito do Evangelho, que seria realizado no seu Filho, fossem cumpridas. Deus, primeiramente, vai resolver a questão a respeito da cidade. E é aí que nós vemos como é que ele faz isso. O nosso texto vai nos dar esse motivo. Por quê? Quando nós olhamos para os versículos iniciais, nós notamos que César Augusto, que era o homem mais poderoso da época, era o imperador do Império Romano, esse homem havia decretado um recenseamento. E esse recenseamento chamava não só algumas pessoas, mas todas as pessoas de seu império gigantesco para irem à sua cidade natal e aí irem lá fazer parte do censo e pagar uma taxa. E aí nós então começamos a ver como é que Deus estava trabalhando. Porque José, conforme o nosso texto está dizendo, era da linhagem de Davi, era da cidade de Belém, era onde ele tinha nascido. E é por isso, por causa desse decreto, que José vai ter de ir para Belém. Mas então a gente começa a pensar a respeito de Maria. Tudo bem, José ia para Belém. Mesmo ele sendo um judeu que não tinha que estar guerreando no exército, os judeus eram dispensados disso. Mas ele não era dispensado de ter de pagar impostos. Então José teria de ir. Mas e Maria? Por que Maria ia? As mulheres não eram convocadas, normalmente, a fazer parte desses recenseamentos. Porém, apenas na província da Síria, que era governada por Quirino, conforme o nosso texto está dizendo, as mulheres de 12 anos para cima tinham de ir até a sua cidade para prestar contas ao censo. E então nós vemos aí Deus governando até mesmo quem eram os governadores da província, para que José e Maria, não somente José, fossem ambos para Belém, para que a sua profecia a respeito de onde o Messias nasceria fosse cumprida. Mas aí ainda teríamos outro problema. Por quê? Porque eles teriam de ir a Belém. Mas não necessariamente isso significaria que um bebê nasceria naquele momento. E aí que nós vemos Deus controlando também o tempo de toda a situação. A viagem de Nazaré até Belém tinha aproximadamente cerca de 110 quilômetros e demorava de 3 a 5 dias mais ou menos, dependendo de quem estava viajando. Até porque, quando nós olhamos para o caso de Maria, vemos que é um caso que acaba demorando mais, porque ela estava grávida. E então, Deus governa a situação para que, no primeiro censo, porque isso não era uma coisa cotidiana, isso não era uma coisa comum, este foi o primeiro censo solicitado por César Augusto. E neste primeiro censo, José e Maria vão para Belém, e no período em que eles estão lá, conforme nós vemos nos versículos 6 e 7, Maria
dá à luz ao seu primogênito. Deus estava governando cada uma das coisas para que a menor das profecias a respeito do seu evangelho, que seria cumprido no seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, fosse cumprida. É interessante que quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, muitas pessoas se questionam a respeito da data exata em que ele nasceu. O nosso texto ele não é tão claro a respeito disso. Ele começa no versículo 1 falando que naqueles dias essas coisas aconteceram. Porém, essa expressão ela é um pouco indefinida. O que nós sabemos, segundo o restante do texto, é que foi na época de Quirino e foi na época do primeiro censo solicitado por César Augusto. Mas nós não sabemos data exata. Porque quando os estudiosos somam essas informações com outras informações a respeito do início do ministério de Cristo e também da construção do templo da época, eles não vão chegar à data que nós conhecemos, de maneira que é muito, muito improvável que Cristo tenha nascido 2018 anos atrás. Isso nos leva a pensar sobre uma coisa. É comum que alguns bebês nasçam alguns meses antes do que se espera. Mas Jesus tem predominância e se destaca até mesmo nisso, porque ele não nasceu alguns meses antes do que as pessoas achavam ou acham, mas ele nasceu provavelmente cerca de 5 anos antes do que as pessoas pensam. É provável que Cristo tenha nascido por volta do ano 5 antes de Cristo. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos, conforme os versículos que ainda leremos, que dirão que havia pastores cuidando de seu rebanho na noite, é improvável que se tratasse do mês de dezembro, pois este mês era um mês frio nessa região. Portanto, seria improvável que eles estivessem trabalhando dessa forma. E aí, através de outros cálculos com datas das quais os estudiosos têm mais certeza, eles vão chegar à conclusão de que Jesus deve ter nascido não em dezembro, mas por volta de abril. O nascimento de Cristo é comemorado em dezembro por causa de algumas convenções. Mas o que eu quero dizer para todos vocês e deixar bem claro é que não era para o autor um foco deixar especificamente comprovado no texto quando foi que Jesus nasceu. Porque esse não era o foco dele. O foco dele era mostrar onde Jesus nasceu, pois era isso que estava relacionado às profecias. Porém, eu e você podemos ter uma certeza com relação ao nascimento do nosso Senhor. Ele aconteceu na plenitude dos tempos. No momento exato que Deus havia decretado e planejado que seu Filho viesse ao mundo, ele veio ao mundo. E é aí que nós vemos que, até mesmo em relação ao tempo e o local, Deus está controlando tudo. E não somente isso, não somente em relação à cidade, mas também em relação ao local mais específico. Nós vemos que Jesus e sua família não tiveram onde ficar, porque a hospedaria estava cheia. E então, Jesus, o Senhor dos senhores, o dono de tudo que existe, toda a riqueza que há, nasceu num dos cantos mais humilhantes possíveis. Alguns estudiosos levantam a ideia de que a manjedoura se tratava de um local feito de pedra, outros falam ainda de que era feito de madeira, e alguns dizem até mesmo que ela era apenas um buraco no chão. Mas o que nós temos certeza absoluta é que se tratava de um local onde os animais comiam. E é isso que o texto destaca. Destaca a humilhação do nosso Senhor por amor a nós. Porque, como nós vimos na profecia de Isaías, o Messias seria alguém desprezado, seria alguém que sofreria por amor de nós. E desde seu nascimento nós já vemos isso acontecendo, pois ele nasce num local onde os animais comiam, onde restos de comida estavam presentes. É muito normal nós olharmos para o nascimento de Cristo de uma forma romântica, achando que a manjedoura era um bercinho lindo e que havia toda uma comemoração feita em relação ao seu nascimento. Mas o que a Bíblia narra
é que ele nasceu de forma desprezada, sem ter onde ficar, no local onde os animais comiam, sem ter nem mesmo pessoas para comemorar de maneira mais clara o seu nascimento. E é por isso que nós vemos que Deus governa até mesmo os mínimos detalhes para cumprir as promessas do seu Evangelho. Mas o nosso texto nos mostra que Deus é o autor do Evangelho também, porque Ele revela seu Evangelho, a glória do seu Evangelho, a quem Ele quer. E isso nós encontramos presente nos versículos de 8 a 14, que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Vocês já pararam para pensar por que os anjos apareceram a simples pastores? Simples pastores de ovelhas. Nós também temos uma visão romântica a respeito de quem eram os pastores. Achamos que eles eram pessoas que tinham trabalhos lindos e que se dedicavam por causa do seu rebanho, para cuidar deles e tal. Porém, os pastores eram pessoas desprezadas em sua época. Eles tinham um trabalho que era cheio de atividades sujas, como ter de cuidar dos animais ou mesmo ter de se pôr em risco para protegê-los. Isso acabava fazendo com que eles tocassem em muitos animais mortos. E por causa disso, eles eram excluídos de muitas atividades religiosas que precisavam que eles fossem puros para participar. Além disso, os pastores também muitas vezes vendiam de seu rebanho animais para o sacrifício no templo. E, infelizmente, devido à corrupção que havia nesse negócio, eles também eram considerados pessoas que passavam os outros para trás, que estavam trabalhando não para a glória de Deus, mas muitas vezes apenas para o seu próprio benefício e prejudicando outras pessoas. Mas então, se nós temos nessa época sacerdotes, nós temos nessa época líderes religiosos, pessoas cultas que conhecem da lei, pessoas que buscavam viver uma vida piedosa diante de Deus, por que os anjos aparecem a pessoas tão menosprezadas, tão desprezadas pela sociedade? É aí que nós vemos que o autor do Evangelho, nosso Deus, revela a glória do seu Evangelho a quem Ele quer. Ele não revelou isso a grandes, há pessoas que talvez dissessem: Ele me revelou, eu tive essa revelação porque eu sou alguém importante. É lógico que eu merecia. Mas não, Ele revelou aos mais humildes de todos, os mais desprezados de todos. Porque Ele revela quem quer. E Ele revela para que a glória seja dEle, o mérito seja dEle, nunca seja de nós, porque nós somos falhos. E não podemos jamais achar que Deus revelou o seu Evangelho a cada um de nós porque o mérito é nosso. Não foi assim. Da mesma forma que Deus revelou o seu Evangelho para pessoas menosprezadas, desprezadas pela sociedade, pessoas indignas de receber e de ver a glória do seu Evangelho, a glória que nós vemos aqui de anjos anunciando e louvando a Ele. Esse Evangelho maravilhoso Deus anunciou a mim e a você. Pessoas que não são nada dignas de recebê-lo. Pessoas que não merecem jamais, nem sequer, ouvir falar do Evangelho.
mas que pela graça do autor do Evangelho, o dono do Evangelho, aquele que é soberano tanto para realizar cada uma das suas promessas para cumprir o seu Evangelho, como também para revelá-lo a quem Ele quer, por causa dele, nós somos alcançados por esse Evangelho. Além disso, nós olhamos para 1 Coríntios 26, do 26 ao 29, e vemos claramente um eco que nos mostra o ensino dessa mensagem. O texto diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O ensino de nosso texto ecoa claramente aqui, nesse texto de Paulo aos Coríntios. Deus manifestou o seu Evangelho a pessoas desprezadas e indignas como nós, para que a glória fosse dele, porque ele é o autor do Evangelho. Além disso, nós vemos o nosso texto nos ensinando que Deus é o autor do Evangelho, porque é ele que torna os participantes desse Evangelho desejosos de meditar nele e anunciá-lo a outros. Nós encontramos isso nos versículos de 15 a 20. Observem o foco dessa passagem em relação a meditar, falar, anunciar do Evangelho. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto e como lhes fora anunciado. Essa passagem nos mostra uma grande ênfase no desejo das pessoas que eram participantes daquele evangelho, do evangelho do nosso Senhor, em meditar nele, aprender mais sobre ele e anunciá-lo a outros. Os pastores, assim que os anjos saíram, quiseram imediatamente, conforme o advérbio que nós vemos aí, apressadamente, ir até Jesus, ir até o local onde eles encontrariam a boa nova do Evangelho. O desejo surgiu de maneira intensa no coração deles, ao ponto de que eles saíram rapidamente em busca disso, não importando como eles fariam para encontrar Jesus. Porque você já parou para pensar? Eles tiveram que procurar um garoto simples e uma família simples no meio de uma cidade. É claro que Belém não era uma cidade grande como nós temos nos dias de hoje. Porém, os pastores tiveram que gastar tempo e se dedicarem para encontrar o Messias. Mas isso era coisa pequena, diante do desejo que estava no coração deles, de buscar ver e conhecer e meditar e anunciar a respeito das boas novas do Evangelho que se cumpre em Cristo Jesus. Da mesma forma, quando nós ouvimos a respeito do Evangelho, Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, para que nós vivamos o Evangelho, tenhamos amor por esse Evangelho da graça que nos salvou, esse Evangelho que nós não merecíamos. E se nós somos alcançados por esse Evangelho, nós temos sim esse desejo que o próprio Deus dá, de buscar saber mais sobre ele, de meditar nele e de anunciá-lo a todos.
nós, alcançados pelo Evangelho, não queremos nos calar diante da sociedade e dizer, cada um tem a sua religião, você acredita no que você quer, eu acredito no que eu quero. Não é assim que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho são levadas a pensar. Porque o Evangelho nos chama a mostrar para todos as boas novas que nos alcançaram, que nos transformaram e que glorificam ao Deus da eternidade, o Deus que é o autor desse mesmo Evangelho. E por fim, nós vemos que Deus é o autor do Evangelho, não somente porque Ele governa todos os mínimos detalhes para cumprir as promessas do Evangelho, não somente porque Ele manifesta o seu Evangelho e revela a quem Ele quer, não somente porque Ele faz as coisas acontecerem para a glória dele no Evangelho e faz as pessoas buscarem meditar e anunciar esse Evangelho, mas principalmente porque Deus é o Evangelho. Nosso Deus é o autor do Evangelho porque Ele é o próprio Evangelho. E é isso que nós vemos através desse texto. Mas para ver isso claramente, eu quero ler com vocês alguns versículos espaçados. E eu peço que vocês me acompanhem aí na Bíblia de vocês. O versículo 7 diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Isso aí é o versículo 9. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu lerei novamente o 11, porque é importante. É que hoje, as boas novas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E agora no versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Observem que, segundo esses textos, Maria deu à luz ao seu primogênito. Esse mesmo primogênito, 8 dias depois do seu nascimento, foi chamado de Jesus. É a respeito deste filho que os anjos revelam aos pastores que a boa nova do Evangelho se trata. A boa nova do Evangelho é que havia nascido na cidade de Davi, em Belém, uma criança. E essa criança era o Salvador, é o Cristo, é o Senhor. E como eles saberiam que criança é essa? Eles encontrariam em uma manjedoura, em um local que jamais se esperaria encontrar uma criança, um bebê enfaixado e deitado. E assim, nós vemos, ao juntar todas essas passagens, que o nosso Senhor Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, mas que estava ali numa situação de humilhação, Ele é a boa nova do Evangelho. Quando o versículo aqui nos mostra a expressão boa nova, a palavra é Evangelho, porque afinal de contas é isso que o Evangelho é. As boas novas de Deus, as gloriosas boas novas de Deus. E essas gloriosas boas novas se realizam no nascimento de Cristo, de maneira que o maior acontecimento da humanidade foi Deus ter descido e pisado na terra, como um bebê de uma família humilde, como um bebê desprezado, mas um bebê que é o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. E além disso, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos claramente que só existe um único Deus, mas esse Deus é 3 em pessoa. É o Deus Pai, Filho
e Espírito Santo. E quando nós vemos que o anjo está se referindo, nessas passagens que lemos, a glória do Senhor, diz também que o anjo é do Senhor, mas diz também que o bebê que nasceu é o Senhor. Quando nós vemos isso, vemos que a mesma palavra é usada para se referir à glória de Deus, à glória do Senhor que é manifestada ao se falar do Evangelho. É a mesma palavra usada para dizer de quem é o anjo que estava anunciando a respeito do Evangelho. É a mesma palavra usada para se referir ao bebê que é o Evangelho. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus é o único e eterno e perfeito Deus. E esse Deus é o Evangelho. E depois de ouvir tamanha beleza do Evangelho manifestada nesse texto, como nós podemos ver as aplicações que podemos colocar em nossa vida? São várias. Mas podemos começar olhando para o domínio de Deus sobre todas as coisas. Você já parou para pensar que se Deus governou até mesmo ao homem mais poderoso da época, o imperador do maior império da época, para que as suas promessas, por mais insignificantes que parecessem, fossem cumpridas, o que poderemos falar do poder de Deus para governar todas as coisas em nossa vida e fazer com que seu Evangelho seja plenamente realizado no nosso viver? Podemos confiar que Deus governa a nossa vida para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e esse bem é o viver conforme o Evangelho. É o nos tornarmos mais parecidos com aquele que é o próprio Evangelho, nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Além disso, quando nós olhamos para a situação em que o nosso Senhor nasceu, o Deus Todo-Poderoso, e vemos que Ele não somente nasceu, mas teve uma vida humilde, por que é que nós achamos tantas vezes que nós merecemos ter tanto? Por que que você, por que que eu, por que que nós achamos tanto que merecemos tudo do bom e do melhor? Que se qualquer coisinha de pequena que seja acontece na nossa vida, nós já reclamamos. Nós já ficamos tristes e achamos inclusive que é culpa de Deus. Por que que o Senhor dos senhores, o nosso Deus eterno, todo-poderoso, dono de tudo que há, pôde viver uma vida humilde? E eu e você, criaturas pequenas, falhas, corrompidas pelo pecado, não podemos viver assim. Que nós reflitamos sobre isso e não reclamemos quando coisas ruins acontecerem na nossa vida. Mas que lembremos que o servo não é maior do que o seu Senhor. E que, assim como Paulo, nós devemos viver felizes em toda e qualquer situação. Também, queridos, assim como os pastores que ouviram desse evangelho, glorioso evangelho, nós não somos dignos de ouvir a respeito dele. Nós não somos dignos de sermos alcançados por ele. Mas Deus nos alcançou pela sua graça, em sua soberana vontade. De maneira que nós devemos sempre ser humildes e gratos, porque nós não merecíamos esse evangelho, nós não merecíamos essas boas novas. As boas novas que nos dizem que, mesmo sendo pecadores e corrompidos e merecendo a justa condenação pelos nossos pecados, nós podemos ser salvos, porque o evangelho se fez uma criança, viveu entre nós, cumpriu tudo que nós jamais conseguimos ou conseguiríamos cumprir. Pagou pelos nossos pecados, de maneira que sim, nós podemos comemorar essa boa notícia, a boa notícia de que pela graça de Deus, nós somos salvos pelo Evangelho. Da mesma forma, assim como os pastores tiveram o desejo de buscar saber mais sobre esse Evangelho e anunciá-lo a todos a respeito do que eles tinham visto, do que eles tinham ouvido, do que eles tinham experimentado. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que não sejamos frios
Que não sejamos pessoas que desprezam a boa notícia do Evangelho, deixando de anunciar essa magnífica notícia aos que estão à nossa volta. Mas que assim como os pastores, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, que saiamos por aí, anunciando esse Evangelho, para que outras pessoas dobrem seus joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso, do autor do Evangelho, e o glorifiquem, também de maneira humilde, também de maneira grata, porque Ele é o autor do Evangelho. Além disso, nós não somos Jesus, e por isso nós não somos o Evangelho, mas nós estamos em Jesus, e por isso nós devemos viver o Evangelho. E estando em Cristo, vivamos esse Evangelho com todo o nosso ser, com o pensar, com o agir, com os nossos sentimentos. Que todo o nosso ser sirva a Deus, vivendo conforme as boas novas do Evangelho, para a glória dEle, para que ninguém se glorie, a não ser Ele, porque somente a Ele é que se deve a glória. Estando em Cristo, busquemos conhecer e meditar mais nesse Evangelho, saber mais dele, não apenas o que nós ouvimos numa pregação, não apenas o que nós ouvimos numa aula de escola dominical, mas meditando nesta palavra do Evangelho, dia e noite, todos os dias, e vivendo conforme o que ela nos manda viver. Sabendo de tudo isso, sabendo que Deus é o autor do Evangelho, porque é Ele que governa até mesmo os mínimos detalhes para realizar as promessas do seu Evangelho. É Ele quem revela a glória do seu Evangelho a quem Ele quer. É Ele quem nos dá desejo de meditar e anunciar a respeito desse Evangelho. E é Ele que é o próprio Evangelho. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que não somos nada diante de Ti. Assim como aqueles pastores, somos indignos de ver a glória do Teu Evangelho, de ouvir a respeito dele, e muito menos de sermos alcançados por meio dele. Nosso Senhor, nós sabemos também que o Evangelho é Teu, o Senhor é o autor desse Evangelho, e é o Senhor que é o próprio Evangelho, que se fez homem por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Que olhemos para o Senhor e vejamos que o Teu Evangelho nos chama, porque, como os anjos anunciaram, isso é uma boa notícia de alegria para todos aqueles que ouvem esse Evangelho e, crendo nele, vivem para a Tua honra e Tua glória. Que assim, Senhor, não desprezemos esse Evangelho, mas que reconheçamos que nós somos desprezados e que nós devemos nos agarrar a essa bênção da Tua graça, de ouvir a respeito do Evangelho da salvação por meio de Cristo Jesus. E assim viver para a Tua honra e Tua glória, conforme a Tua vontade, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.